Pronto, todo mundo recuperado, tudo em ordem. A gente vai falar com o cirurgião bucomaxilofacial, é sempre um desafio falar, doutor Flávio Torezan, sobre a apneia do sono. O que é a apneia do sono, doutor Flávio? A apneia do sono é a obstrução das vias aéreas superiores durante o sono, né? Ela é confundida com ronco, mas ela não é só o ronco. Ela é a parada da respiração durante o sono. Tá. O Simar, a gente estava batendo papo no começo, no intervalo, e eu nem dei oi no ar, porque a gente já estava conversando. Ficou com medo da mágica também? Nossa, já que paramos. muito impressionante. Não muito, é? Muito. Assustou também? Nossa, foi demais. Pois é, eu não sei se na televisão, aqui foi muito real. Foi muito real, muito. Eu nunca tinha visto tão ao vivo assim. Pois é, e nem eu tão pertinho. Pra ser bem sincera, eu não prestei atenção na explicação sobre a apneia do sono. Agora que eu tô me logando aqui. Vamos lá, então. A apneia do sono, A apneia do sono, de um modo simples e prático, é a parada da respiração durante o sono, tá? Para mesmo, mas não é a parada da respiração de ordem neurológica, ou seja, o cérebro mandando. Na verdade, para porque tem uma obstrução em nível da garganta. Fecha. Na região da base da língua, atrás do céu da boca, como a gente pode ver nessa ilustração. Quando o paciente deita, principalmente de barriga para cima, a língua cai, toda a musculatura se relaxa e o céu da boca, também aquela parte que a gente chama de úvula, que é lá atrás do céu da boca, também ela fica relaxada. Isso cai, impede a passagem de ar, tanto do nariz quanto o retorno dele, a inspiração e a expiração. E nisso o paciente tem micro despertares, e ele não consegue entrar num sono profundo. Isso tem a ver com ronco também? Então, a gente fala mais ou menos assim, nem todo mundo que ronca tem apneia, mas todo mundo que tem apneia vai ser um roncador e tem um grau de ronco, não precisa ser aquele ronco clássico, que é alto, barulhento, mas é um ronco tipo um engasgo, né? Como se tivesse uma obstrução mesmo a passagem de ar. Isso para homens e mulheres, doutor? Para homens e mulheres. A queixa maior é de homens do período dos 30 aos 50 anos e mulheres dos 50 aos 60 anos. Por razões hormonais, a mulher tem essa alteração. Tá bom, temos mitos e verdades, mas eu já tenho aqui pensando comigo, será que é verdade que a apneia do sono pode matar? Vamos ver se aparece nos mitos e verdades, senão eu faço a minha pergunta. É mito ou verdade que a arritmia cardíaca e pressão alta podem ser sintomas de apneia do sono? Podem, Regina, podem. Não só a arritmia cardíaca, como a hipertensão, existem outros sintomas do organismo relacionados com o doente que tem apneia do sono. Olha aí, a gente pode ver, as mais comuns é o paciente irritado, o paciente cansado. Porque não dorme bem, né, doutor? Exato, a privação de sono causa tudo isso. Ansiedade e depressão andam juntos e é muito comum o paciente que tem uma apneia grave não tratada ter depressão e ansiedade. Poxa vida. Outra que é super, essa daqui para mim é a mais importante. Todo paciente que tem sobrepeso, Regina, ele engorda por fora, na região do pescoço, e fala, meu colarinho da camisa aumentou. Mas ele está engordando também na região das vias aéreas e na base da língua. Então esse é um paciente que vai ter uma apneia do sono mais severa ao longo do tempo. A impotência sexual, a gente percebe os pacientes com uma queda da libido muito grande. Dificuldade de memória e concentração está sempre relacionada à privação do sono. Diabetes e síndromes metabólicas justamente relacionadas ao sobrepeso. Então, o sobrepeso aumenta a apneia e a apneia aumenta o sobrepeso. Vira um ciclo. E tem um dado mais interessante ainda, Regina. Descobriu-se numa pesquisa de final de 2018 que também a privação do sono pode ser um agente desencadeador da doença de Alzheimer. Olha que sério. E o estudo super recente? Super recente, super. Doutor, então assim, são muitas as ramificações ruins a partir da apneia do sono. Sim.
A minha formação é em odontologia e a minha especialidade chama-se cirurgia bucomaxilofacial, onde é o papel do dentista dentro do tratamento da apneia do sono. Na verdade, por causa da obstrução das vias aéreas, é que o dentista tem maneiras clínicas com uso de aparelho ou cirurgias para que se faça essa desobstrução durante o sono. Às vezes vem a pergunta, porque assim, o quadro de doenças do sono é muito amplo, mas o dentista ele está habilitado justamente na apneia obstrutiva. Perfeito. Vamos para o próximo. É mito ou verdade que dormir de barriga para cima favorece o agravamento da doença? Olha, dormir de barriga para cima, na verdade, vai fazer com que a musculatura da língua caia, o céu da boca caia. Como a gente viu na imagem. Então vai aumentar o ronco e vai predispor esse paciente a ter apneia. Não que a doença vai agravar, mas é verdade sim. Se ele dormir de lado, melhora o ronco e melhora a apneia também. Tá. É mito ou verdade que cirurgia ortognática é o tratamento mais eficaz para desobstruir as vias aéreas? O que é cirurgia ortognática? A cirurgia ortognática é a cirurgia da deformidade dos maxilares. É aí que entra o papel do cirurgião dentista, o bucomaxilo, que faz o alongamento dessas estruturas ósseas. Tem um videozinho sobre isso. Ah, que legal. Eu acho que já está logo a seguir. Ah lá. Né? Então, Regina, principalmente nos pacientes que têm o perfil dessa moça, por exemplo, sabe? Com o queixo para trás. Tá. O queixo para trás, a língua fica para trás e a via aérea fica constrita. Tudo é para trás. Tudo é para trás. E a via aérea fica achatada. Depois eu vou mostrar ali. São feitos cortes por dentro da boca, no osso, e esse osso é trazido para frente de uma maneira total, como você vê. Muda o perfil? Isso que eu ia falar. Muda para melhor, mas não é a queixa dos pacientes, tá? Isso é um a mais que vem com a cirurgia. Essas placas e parafusos ficam aí para sempre, mas note... Vamos passar de novo, a gente passa de novo. O finalzinho dela mostra que há um alongamento da via aérea, né? Então, aqui, tudo estreitinho. Olha, fica de estreito, porque toda a musculatura da base da língua e do céu da boca está aderida nos maxilares. Então, quando os maxilares vão para frente, leva toda essa parede anterior da faringe. Então, o paciente que tinha essa obstrução, que tinha esse colabamento das vias aéreas, estreitamento, ele acaba ficando aliviado. Então, a cirurgia ortognática, ela é o tratamento mais eficaz, mas desde que seja bem indicado, não é para todos os pacientes. Em geral, eu gosto de deixar para os pacientes graves e que não aderiram a nenhum outro tratamento. Então é como se fosse o último recurso. Último recurso. Porque é físico, né? Aumenta o espaço físico. Exato. Eu posso mostrar aqui para vocês? Vamos, claro. Olha só. Eu achei que tivesse na nota aqui. Dá ótimo. Para ver aqui. A via aérea... Quer que eu segure? Eu gostaria. A via aérea, ela começa, né? A via aérea superior, a gente fala que ela começa aqui atrás do céu da boca e ocupa esse espaço da base da língua. Então, o maxilar é trazido os dois para frente e aí esse espaço aqui melhora, né? Então, quando o paciente, vou fazer assim, ó, Regina. Tá. Quando o paciente deita de barriga para cima, o que acontece é que a língua cai. Então, o que a gente nota, a via aérea, como se fosse esse caninho aqui, eu vou mostrar aqui com a minha mão, ele há um estreitamento, né? E esse estreitamento passa a menos ar. Então, nesse outro modelo a gente consegue ver também, Regina. Eu tenho a língua e eu tenho, como eu mostrei, aquela moça num perfil que tem o queixo para trás. Então, quando a pessoa tem o queixo para trás e a face para trás, tudo isso vai ter um tamanho de língua igual. Tá dando para ver aqui, né? Olha, tá vendo o retorno ali, ó? Tô vendo. Nossa, parece uma língua de verdade. É uma língua, né? Uma língua grande. Segura então, aqui. Se eu tenho um maxilar pequeno, tudo isso aqui, ó, vai para trás. Agora, se eu aumentar e jogar o maxilar para cá, eu aumento o continente para caber essa língua. Tá? Ganha espaço aqui. Eu ganho espaço aqui atrás. Tá? Basicamente, é a demonstração do que é aquela cirurgia. É para criar esse espaço físico para que acomode bem a língua, para que acomode bem o céu da boca.
Tá muito bem explicado. A gente vai continuar com os mitos e verdades daqui um minutinho. A apneia do sono, vamos continuar com mitos e verdades? Agora, é mito ou verdade que bebidas alcoólicas e medicamentos que causam sonolência pioram o ronco e agravam as apneias? Pioram, Gina. Verdade, a bebida alcoólica, ela é relaxante muscular, ela é um depressor do sistema nervoso central. Então, o paciente vai ter mais relaxamento da língua e ele não precisa ter apneia. Todo mundo que bebe é normal, olha, ronquei hoje à noite teve uma noite barulhenta de ronco, né? Então, é comum acontecer isso. E alguns medicamentos relaxantes musculares, tranquilizantes, também relaxam essa musculatura. É verdade. É mito ou verdade que é difícil dormir com uma máquina de CPAP devido ao desconforto e ao alto ruído produzido pelo aparelho? O que é a máquina de CPAP? Pois é, olha, você está vendo? O paciente dorme com essa máquina. Dorme? Dá para dormir? Dorme. Esse é o padrão, é o tratamento ouro que os médicos do sono prescrevem para quem tem apneia. Porém, ele vai dormir para o resto da vida com isso. Se o paciente tem uma adesão a esse tratamento, ele gosta do aparelho porque ele tem uma noite de sono muito boa, esse é um tratamento eficaz, excelente. Doutor Flávio, mas assim, para a vida 2, dormir com esse aparelho não é um problema? Então, principalmente eu vejo no consultório pessoas que estão num novo relacionamento ou pessoas que estão namorando, falam, eu não quero, né, eu vou dormir, falo boa noite, coloco a minha máscara e fico com aquela e tem o ruído mesmo, tem um ruído. Existe um compressor de ar que fica ligado nessa mangueira. Hoje eles são muito silenciosos, mas conforme a apneia da pessoa é muito grave, esse compressor precisa mandar ar muito forte e às vezes escapa ar para essa região do olho e o paciente se queixa que fica secando o olho, a garganta fica muito seca. Então essa é a queixa principal de alguns pacientes, mas é um tratamento excelente. Temos perguntas do pessoal de casa, a gente começa respondendo agora. Fernando, como é feito o exame que detecta a apneia do sono? Para saber se a gente tem a apneia do sono, se ronca, não dá para eu falar olhando clinicamente o paciente, ou como muitos pacientes trazem, olha, esse é meu marido, eu queria que você visse o ronco dele, né? Dá para ver, dá para sugerir que é um ronco do tipo apneia, mas existe um exame específico que é feito no laboratório de sono chamado polissonografia. Esse exame chama-se polissonografia. Então, são colocados eletrodos em determinadas áreas do crânio, da mandíbula, da perna, alguns sensores na região do tórax, que vão monitorar o tipo de sono que o paciente tem e as fases do sono que o paciente entra, para saber principalmente se o sono desse paciente é repousante e se a quantidade de oxigênio que está chegando no cérebro é suficiente. Tá? Próxima pergunta é enviada pela Karina. Eu simplesmente não me adapto ao CPAP, porque fico engolindo ar a noite toda, isso há 2 meses. Como posso saber se o meu caso é tratável com cirurgia? O procedimento é complexo? É uma pergunta complexa da Karina, né? Porque assim, ela não está gostando do CPAP, pode ser que a pressão do ar esteja errada, então ela tem que voltar ao médico dela para ajustar. Ou para ver outro tipo de máscara. Para indicar a cirurgia, eu preciso saber se o paciente está obeso. Em geral, eu gosto que o paciente perca peso, ele tenha... É uma cirurgia, né? É uma cirurgia, né? Então, às vezes, eu preciso tratar em conjunto e o cirurgião bariátrico, às vezes, faz uma pequena cirurgia no estômago, que ele tira um pedaço do estômago, o paciente emagrece 20, 30 quilos e melhora muito da apneia. Né? Então, e aí não precisa da cirurgia. Não precisa da minha cirurgia, né? Às vezes ele não tem uma obstrução, é mais por gordura. Então, assim, o caso dela precisa ser examinado, precisa saber se ela tem um sobrepeso, se ela tem uma obesidade e se ela não se adapta a outros tipos de tratamento. Existe também, Regina, um aparelho que você coloca nos dentes que joga a mandíbula para frente. Né? Então, o paciente dorme com aquilo na boca, chama aparelho intraoral. É super eficiente também, tá? Em geral, o dentista faz sob medida, faz o molde e tal e faz sob medida. Agora, essa cirurgia que nós vimos aí detalhe, é complexa? Ela não é uma cirurgia complexa se eu fizer num indivíduo de 30 e poucos anos, mas todos os pacientes que chegam no consultório têm uma apneia grave,
já vieram de insucesso desses tratamentos e já está na casa dos 50, 60, 70 anos. Então eu corro mais riscos, mas é uma cirurgia que eu preciso de 2 dias de internação e ela é uma cirurgia rápida. Ela dura 3 horas, no máximo 3 horas, 4 horas e os resultados são excelentes. Claro. Mas quanto mais idade a gente vai tendo, quanto mais aniversário a gente vai fazendo... Mais complicado vai ficando, mais complicado, né? mais exigente o paciente vai tendo. Eu sei que as reclamações são mais chatas. E a recuperação é diferente, né? O corpo responde de outro jeito. Muito mais lentamente do que no indivíduo jovem. Até para tirar um siso. É verdade. Próxima pergunta, enviada pela Maíra. Existem exercícios que ajudam a tonificar os músculos que ficam relaxados à noite e causam a apneia? Existe. Excelente pergunta da Mayra. Porque assim, aí entra o papel da fonoaudiologia. O fonoaudiólogo pode ensinar alguns pacientes a treinar alguns tipos de exercício da musculatura da língua e da faringe, que são excelentes. Porém, tem uma questão, um detalhe. Precisa treinar, fazer esse exercício para sempre. Então, a adesão a esse tratamento também não é tão grande por conta disso, mas são super eficientes. Mas exercícios de fonoaudiologia normalmente são para a vida toda, né? São para a vida toda. Não pode relaxar. Exatamente. Mais uma pergunta. Sônia, a apneia do sono pode ocorrer durante o dia, em pequenos cochilos, por exemplo? Na verdade, não. A apneia do sono, pelo paciente ficar privado de sono à noite, Regina, ele acaba tendo esses pequenos cochilos durante a tarde. Né? Ele dorme sentado. Existe até uma escala de sonolência que a gente faz uma indagação para o paciente. Se ele dorme no ônibus, se ele dorme no cinema, se ele dorme num filme. Porque ele tem sono, né? Porque ele tem sono. Ele tem sono. E ele tem junto com esse quadro de pequenos cochilos, ele tem uma memória péssima. Então são 2 queixas que chegam juntas. Cochilos durante o dia e memória atrapalhada. Muito obrigada pela oferta, viu? Para eu extrair o siso. Obrigado, O doutor José Flávio Torezan é cirurgião bucomaxilofacial. Falei direitinho. Falamos sobre a apneia do sono. O telefone do doutor Flávio é 11 3071 0800. 3071 0800. Site do doutor Flávio, Ortognática Torezan. Ortognática com G mudo. Ortognática Torezan. Torezan com N de navio no final. ortognáticatorezan.com.br. Muitíssimo obrigada. Obrigado você. Perdão pela falta de concentração no começo, imagina. Mas eu estava no impacto da guilhotina. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. Prazer viu? sempre recebê-lo. Vai com Deus, viu? Muito obrigado. Obrigado doutor. você, viu? Até mais.